Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e hoje nós vamos falar aí, responder, a uma pessoa, um sujeito aí que fez um vídeo, pondo em dúvidas, mais uma vez tentando pôr em dúvidas, o texto bíblico, e falando lá sobre Lucas 23. Pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, pessoal. Conheçam aqui os nossos treinamentos que nós divulgamos aqui, tá? Que são muito bons, interdominacionais, e assim vocês patrocinam, nosso trabalho, canal aí. Certo, pessoal? Então, um sujeito aí recentemente fez um vídeo, tentando dizer sobre aquela passagem de Lucas, sobre Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, tentando lançar dúvidas, dizendo se estava ou não no original, dizendo que que é espúrio, que foi colocado depois, Ele usa muito os livros do Bart Ehrman, que já falamos. O meu blog faz, já fizemos críticas a esses livros do Bart Ehrman, inclusive esse que ele usa é aquele livro O que Jesus foi e o que Jesus não foi, de Bart Ehrman. Eu quero fazer algumas observações, tá, pessoal? E lembrando que nós estamos aqui discutindo ideias. Eu não estou atacando pessoas, não estou falando de nada. Estou falando de ideias, tá bom, pessoal? Certo? Porque esses céticos, como ele mesmo disse, ele é um transmissor de mensagem. Eu também aqui estou sendo um transmissor. Se ele vem ali com o livro do Bart Ehrman tentando pôr um ceticismo, eu vou aqui falar também de outros estudos que respondem a essas coisas, tá bom, pessoal? Também sou um transmissor, não sou especialista em crítica textual, só estou transmitindo evidências, tá bom, pessoal? Então aqui, respondendo este vídeo, que fez aí sobre será que Lucas 23:34 está no original, nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Então o que diz lá? Lucas 23:34. Mas Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O que fazem, E lançaram sortes e partindo entre si as suas vestes. Esses céticos, eles tentam lançar dúvidas sobre a Bíblia, muitas vezes usando o livro do Bart Ehrman, lembrando que Bart Ehrman não é historiador, ele é crítico textual, então é importante, pessoal, verem os dois lados, tá? Nós vemos aqui que esses céticos ficam pondo dúvidas nas pessoas e é importante nós trazermos aqui respostas a isso, porque é importante dar respostas a isso, para que as pessoas não fiquem em dúvida, tá bom? Então, aqui nesta aula, aqui no post de hoje, representa uma tentativa recente de responder a uma pergunta levantada por alguém sobre a integridade textual de um dos ditos de Jesus na cruz em Lucas 23:34. O significativo deste ditado e a omissão dele em algumas cópias manuscritas mais antigas de Lucas fez com que alguns céticos acusassem o texto do Novo Testamento de ser totalmente corrupto. E aí, pessoal, lembrando que esse pessoal usa sempre as mesmas alegações, que a Bíblia ali foi escrita, esses textos foram colocados depois, tentam lançar dúvidas para quê? Para que você pense que você não pode confiar na Bíblia, porque a Bíblia foi alterada, etc., por escritos e manuscritos. Pessoal, quem é estudioso não fala essas coisas. Outra coisa, esses sujeitos tentam falar que a academia é unânime dizer, não é verdade, tá, pessoal? Esse pessoal, ele está falando de Bart Ehrman, Bart Ehrman não é unanimidade, tá bom? Então nós vamos aqui comentar outros estudiosos também, credibilidade, que comentam sobre isso, certo, pessoal? Muito interessante aqui, ó. Então aqui eu só estou transmitindo um texto, tá bom? Este é o caso. Abaixo representa a resposta que achei aqui no caso, a algumas das questões que encontraremos ao ler a história textual de Lucas 23:34. Tá bom, pessoal? Para tornar o post de hoje o mais legível possível, aqui ele incluiu aqui o autor a versão Cliff Notes, que é uma explicação mais nerd das razões pelas quais eu acho que o dito de Jesus em Lucas 23:34 é original. Tá? Em seguida, encerrarei o post com algumas sugestões práticas finais para quem prega ou ensina sobre esse texto. Tá bom, pessoal? Então vejam, esse pessoal cético parte de um pressuposto naturalista. Evidente que eles não vão analisar num ponto de vista neutro. Eles não são neutros. Tá? Bart Ehrman não é neutro, ele tem uma agenda. Então, se você parte de um ponto de vista, é importante você analisar os dois lados. Tá? Então, aqui o ponto de vista ali e tal. Será que é isso mesmo? Nada do que esse pessoal fala, meus amigos, é novo. Nada do que esse pessoal fala é novo. Eles falam como se fosse a última descoberta, a última... nada disso. Tá bom? Nesse sentido, deve ser observado que, quanto à autenticidade, pode-se dizer que há três espécies de textos. Primeiro, há os sobre os quais o testemunho é tão enfático e claro que não há dúvida quanto a pertencer ao texto. Esses são mais de 99% segundo o Westcott Word. Ou seja, a Bíblia é totalmente confiável. Não existe isso do que esses caras alegam que foi alterada com o tempo, por manuscrito, por escribas e copias. Não
Não existe isso, pessoal. Ah, foi escrito por homens que manipularam. Mentira. Mentira. Quem fala isso é um totalmente desentendido, tá, pessoal? Então eles tentam lançar dúvida que não existe. O segundo grupo é constituído sobre os quais não há dúvida quanto a não pertencerem à Bíblia, como se dá com a maior parte de 1 João 5,7. Tá bom? Então há dúvidas, mas isso não afeta os 99% confiáveis da Bíblia. Tá bom? E então há uns poucos textos sobre os quais o testemunho não é inteiramente inequívoco ou claro de um modo ou de outro, e sobre os quais precisa pesar e julgar evidência pró ou contra. Entre esses se acha Lucas 23:34. Então, pessoal, não é bem como esses caras dizem, que a academia disse que a Bíblia tem texto alterado. Não é verdade, não é unanimidade não, tá bom? Eles tentam lá falar sobre Joséfo, outras coisas, não é verdade não. Tá bom? Razões pelas quais eu acho que o dito de Jesus em Lucas 23:34 é original. Ao examinar o texto grego da última edição crítica do Novo Testamento, Nestle Aland, 28, bem como outros recursos, aqui estão alguns pensamentos. Primeiro, para dar uma versão das notas de Cliff, depois uma explicação mais detalhada, cerca de 5% dos nossos manuscritos do Novo Testamento omitem ou têm dúvidas sobre Lucas 23:34. Tá bom? Agora, para a explicação nerd detalhada, né? Agora vamos detalhar aqui, tá? Então é uma aula, tá bom, pessoal? Uma das cópias de papiros antigos chamada P75 e algumas traduções antigas dessa passagem, traduções siríaca e copta, com leituras rastreáveis até o final do século II, né, omitem esse dito de Jesus. Além disso, um total de outros 8 bons manuscritos antigos, datados dos séculos V ao IX, omitem essa frase. Verifiquei online o único manuscrito, o Codex Sinaíticos, datado do início do século V. O manuscrito, um dos nossos mais bem preservados, um dos 2 principais manuscritos do mundo, tem a frase, mas parece que um escriba posterior a apagou e depois a reinseriu novamente. Esta evidência citada contra esse dito de Jesus em Lucas 23:34. De acordo com o estudioso do Novo Testamento Randall Price, da Liberty University, temos mais de 5.700 cópias manuscritas em grego do Novo Testamento e mais de 20.000 manuscritos de traduções e versões antigas. As evidências citadas acima representam pelo menos de 5% do total de manuscritos existentes. Então, pessoal, vocês notem aqui as evidências. Pesem isso, vocês notem aqui, tá? Não é bem como esse pessoal diz aí. Então aqui nós estamos vendo aqui os fatos, certo? Segundo, ao pesquisar o mesmo texto crítico, né, NA28, que é a base de todas as nossas traduções inglês e português modernas, a evidência manuscrita a favor de Lucas 23:34 ser original tem, na minha opinião, tanto, se não mais, evidência de empréstimo em favor de Lucas, né, 23:34 sendo um dito original de Jesus. Essa é a versão do Cliff Notes. Então, pessoal, não é bem como esse pessoal diz, não. O sujeito diz ali que na Bíblia está entre colchetes duplos e tal. Lembrando, pessoal, que versões da Bíblia não significa que uma diz contradizendo a outra. Não é isso. Palavras não alteram a doutrina cristã. Tá? Todos os cristãos, você pode estudar na Bíblia católica, você pode, já publicamos sobre isso no Bíblia protestante, você vai ter um entendimento correto. O que podem mudar são palavras que não alteram doutrina nenhuma. Tá? Nós vamos responder isso, tá bom, pessoal? Quem fala diferente não entende nada de crítica textual, não entende nada de transmissão de texto. Bom? Para quem quiser saber, aqui está a explicação nerd detalhada. O único manuscrito do século V, Codex Sinaíticos, tem o verso reinserido no texto dizendo-nos que a linha de escribas que cuidou daquele manuscrito deve ter acreditado que era original. As outras evidências manuscritas a favor do dito de Jesus têm tanta distribuição geográfica e mais manuscritos. Tá bom, pessoal? Lembrando que esse pessoal cético tenta passar a ideia que a Bíblia foi transmitida como se fosse um telefone sem fio. Um lá contou e depois o outro foi alterando até ficar totalmente diferente. Mentira, pessoal. Não é dessa forma que o texto bíblico foi transmitido. Inclusive, a tradição oral é extremamente séria. Então, quem pensa que tradição oral é como hoje você contar uma coisa e depois... Não entende nada de transmissão de texto. Por favor, leiam alguns livros. Leiam, tá bom? Leiam. Curiosamente, mais do restante das traduções e versões antigas mantém essa leitura. O pai da igreja primitiva, Irineu, que viveu no final do século II, tem esse dito de Jesus. E aí, como é que fica? Esses céticos dizem que não tem essa menção. E aí, como é que fica no século II? Então, pessoal, não é por aí, não é esse preto e branco como esse pessoal diz, não é essa a academia diz que tudo não é isso, ninguém bateu o martelo, Bart Ehrman não bateu o martelo. Então precisa, pessoal, ter cuidado, leiam com critério, pessoal, tá? O Bart Ehrman apenas tem opinião ali, mas isso não é unanimidade, tá? Finalmente, 95% de todos os manuscritos do Novo Testamento
que se estendem pelo menos até do século V ao século XVI, contém essa leitura. E aí? Esse tipo de evidência me diz pelo menos que Lucas 23:34 é provavelmente original e, no mínimo, é um ditado preservado que veio dos lábios de Jesus na cruz. E Lucas era historiador. Tá, pessoal? Ao contrário do que esses céticos dizem, Lucas era historiador. Ele entrevistou testemunhas, ele era muito cuidadoso. Ele fez ali, certo? Na versão dessa Cliff Notes aqui. Um estudioso significativo pensa que o ditado é original de Jesus, mas se pergunta sobre sua colocação em Lucas. Não obstante, o estudioso não está disposto a excluí-la do Novo Testamento. Agora, para a explicação nerd e citação do estudioso, né? O falecido estudioso do Novo Testamento e principal especialista em variantes textuais, Bruce Metzger, tem um comentário textual sobre o Novo Testamento grego em que discute variações como Lucas 23:34. Na maioria dos casos, não em todos, confio em seu julgamento. Aqui está o que Metzger tem a dizer sobre essa variante, né? Página 154. Né? A ausência dessas palavras de testemunhas tão antigas e diversas como ele nomeou os manuscritos, né? É muito impressionante e difícil, pode ser explicada com uma excisão deliberada por copistas que, considerando a queda de Jerusalém como prova de que Deus não havia perdoado os judeus, não podia permitir que parecesse que a oração de Jesus permaneceu sem resposta. Ao mesmo tempo, o Logion, um dito de Jesus, embora provavelmente não faça parte do evangelho original de Lucas, traz indícios evidentes de sua origem dominical e foi mantido entre colchetes duplos. Em seu lugar tradicional foi colocado, sido incorporado por copistas desconhecidos relativamente cedo na transcrição do terceiro evangelho. Tá? Li críticos que tentaram usar as variantes entre os manuscritos do Antigo e do Novo Testamento como evidência da corrupção do texto. Em minha pesquisa, descobri que essas declarações gerais são reações exageradas e generalizações precipitadas. Ao pesquisar as variantes entre os manuscritos, mais de 200 mil, o Dr. Daniel Wallace, um crítico textual do UNT de Dallas Theological Seminary, observa: a grande maioria das variantes, cerca de 75%, são simplesmente leituras sem sentido ou diferenças na ortografia. Tá? B. Os próximos 24% são diferenças significativas, mas não viáveis. De acordo com Wallace, isso significa simplesmente que a tradução e o sentido do texto não são afetados. C. De acordo com Wallace, apenas 1% de todo o Novo Testamento, 138.162 palavras, possui variantes significativas e viáveis. Tudo que Wallace simplesmente quer dizer com essa última classe de variantes é que elas afetam em algum grau o significado e o sentido do texto. No entanto, ele adverte: argumentar a favor do ceticismo em grande escala porque não podemos ter certeza sobre uma parte muito pequena do texto é um exagero descuidado. Ou seja, pessoal, tomem cuidado com esses vídeos que vocês veem no YouTube, porque nem sempre, não estão falando toda a verdade, tá? Estão falando mesmo verdade. E aqui nós podemos ver que o texto pode ser sim confiável. Ó, Dr. Wallace está correto. Em Novo Testamento grego médio, cerca de 800 páginas, todas as variações que se encaixam na última categoria mencionada por Wallace podem caber em 3 a 4 páginas. Ou seja, olha só que esses céticos tentam dar a ideia que a Bíblia é toda manipulada, toda alterada. Não é verdade. São mínimos. Ó, o que ele falou aqui? Ó? Porcentagem, 1%. Né? Então aqui, ó, como falecido e talvez maior erudito grego dos últimos 100 anos, A.T. Robinson observou que de todas as variações entre todos os manuscritos pode haver 1 de 1000 do texto do qual não temos certeza de sua leitura. O que significa então que em 99,99% dos casos podemos discernir quais leituras do original e quais são resultado de um erro de escriba. E aí? Você vai ficar só falando do Bart Ehrman aí, ô amigo? Ou você vai falar de outros estudiosos e eruditos que também falam e explicam aqui, no caso, a verdade. Tá bom, pessoal? Então é importante ver isso. Ó. Quinto, eu sei que esse tipo de coisa pode parecer tedioso, mas sempre que nós os pregadores estamos pregando, muitas de nossas traduções modernas têm as pequenas notas de rodapé na parte inferior que serão algo como: esta palavra, frase ou manuscrito não é encontrada em alguns dos manuscritos mais antigos dos manuscritos. Né? Outra nota que se verá comumente nas versões modernas em inglês e português, né? O NU omite essa palavra ou frase, né? O NU referindo-se ao Novo Testamento grego, Nestor Aland, né? 99% do tempo, quando o autor aqui está pregando, nunca aponta as variações. No 1% dos casos, se ele mencionar isso, está falando aqui, o autor está mencionando, cito versões mais antigas, como KJV, tal e tal. E digo às pessoas que questões de doutrina e fé não são afetadas. Além disso, com outras referências cruzadas e contexto circundante, podemos discernir o significado e a redação do autor. Tá? Algumas sugestões práticas finais.
eu acho que as evidências apontam a favor de Jesus dizer não apenas como sendo original em Lucas 23:34, mas que de fato pertence ao Evangelho de Lucas. Tá? B, eu ainda pregaria esse ditado de Lucas 23 como original. O autor está dizendo. C, omitir esse ditado destrói a simetria das 7 palavras que Jesus proferiu da cruz que encontramos ao longo dos 4 evangelhos. O número 7 refere-se à perfeição nas escrituras. Não faz sentido duvidar de sua autenticidade. Certo, pessoal? D, a declaração de Jesus sobre orar pelo perdão dos seus carrascos não deve ser restrita apenas à nação judaica. Eu acho que um caso substancial pode ser feito do resto do Novo Testamento, que esse ditado se estende a todos por quem Jesus morreu. E, como observa o Dr. Wayne Grudem em sua teologia sistemática, a opinião do autor, tá? Temos o texto original e as palavras do Novo Testamento espalhadas por todas as cópias do Novo Testamento. O fato de podermos apontar variações não levanta suspeita sobre o texto, mas na verdade o afirma, pois até os próprios escribas fariam anotações sobre leituras duvidosas. Aí tá. Em quem você vai confiar? Nos autores, nos escribas originais que viveram mais perto dos autógrafos, dos originais, ou no Zé ali no YouTube, moderninho de ontem, que ali está falando uma coisa de ontem ali no YouTube? Quem vocês vão confiar? É como o Xerox. Não é bem exatamente, mas é algo assim. Você vai confiar nos originais, quem está mais próximo dos originais. Ninguém não quem está falando, né? Os antigos escribas e nós temos certeza sobre 99% do texto, porque não afeta a integridade no Novo Testamento. Certo, pessoal? Portanto, essas são as razões pelas quais eu acho que as palavras de Jesus em Lucas 23:34 são originais. Tá certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho, tá bom, pessoal? Para receber as notificações. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.